Vamos agora ver como é que podemos efetuar o processamento dos vencimentos de forma periódica no ERP Eticadata. Normalmente efetuamos o processamento dos vencimentos mensalmente, ou seja, o período de processamento é sempre um mês e todos os meses efetuamos o processamento. Isso reflete-se na aplicação com a apresentação de uma lista em que são apresentados os vários meses que queremos processar ou para os quais queremos apresentar informação. Por exemplo, na janela de processamento de salários, podemos ver aqui como é que é apresentada a lista dos vários meses. Quem diz na janela de processamento de salários, outras janelas têm um comportamento semelhante, por exemplo, quando queremos efetuar a transferência bancária, também selecionamos o mês para o qual queremos fazer essa operação. No entanto, existem cenários em que podemos querer fazer o processamento não com um período mensal, mas com um outro período fixo ou variável. Por exemplo, podemos querer fazer o processamento à quinzena ou até à semana. Como é que nós podemos fazer isso no ERP Eticadata? Podemos fazê-lo de forma bastante simples. Para tal, basta-nos aceder à ficha da empresa e no nó do GRH processamento alterar a configuração do período de processamento. Portanto, nós estávamos com o tipo de processamento mensal, alteramos para periódico, gravamos, entramos na aplicação e vamos ver já de seguida, a aplicação adaptou-se ao novo período de processamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as várias janelas do módulo de recursos humanos, onde eram apresentadas a lista com os vários meses a processar ou para os quais queríamos filtrar informação, passam, em vez de apresentar a lista, a apresentar um intervalo de datas, onde é possível indicar a data de início do processamento e a data de fim do processamento. Quando o processamento é mensal, como tínhamos anteriormente, a data de início é sempre considerada o primeiro dia do mês e a data de fim é sempre o último dia do mês. No processamento periódico, a data de início e a data de fim são variáveis e são indicadas pelo próprio utilizador. Por exemplo, se eu quiser processar aqui a primeira quinzena do mês de outubro, indicamos a data de início, o dia 1, e a data de fim, o dia 15. Eu vou agora aqui filtrar só para um funcionário e fazemos o processamento e podemos ver que este funcionário tem um processamento no mês de outubro neste período, data de início e data de fim, com aquela data do recibo. Além da janela do processamento, todas as janelas onde anteriormente apresentava a lista dos meses passam a apresentar na mesma forma que nesta, o intervalo de datas. Por exemplo, na janela de transferências bancárias, se quiséssemos gerar o ficheiro correspondente à quinzena que acabamos de processar, indicávamos as datas respectivas e podíamos apresentar informação ou gerar o ficheiro. Além disso, como cabe ao utilizador indicar as datas de início de processamento, não é obrigatório que todos os funcionários tenham o mesmo período de processamento. Eu posso ter funcionários em que os processo mensalmente, outros à quinzena e outros até à semana. Por exemplo, acabamos de processar este funcionário 1020 na primeira quinzena, mas eu posso, por exemplo, ter outro funcionário que vou processar na mesma mensalmente desde o início ao final do mês e posso fazer o filtro por funcionário ou até por departamento. Tenho os funcionários de um determinado departamento com processamento mensal e outros, por exemplo, à quinzena. E agora vou fazer o processamento deste funcionário e, se verificarmos, o funcionário que tínhamos processado anteriormente continua com o processamento à quinzena e este funcionário fica com o processamento mensal. Ou seja, podemos ter funcionários distintos com períodos de processamento distintos. Além das diferenças que acabamos de ver do processamento periódico em relação ao processamento mensal, existem mais algumas especificidades do processamento periódico, nomeadamente a apresentação do período de processamento nos mapas oficiais, porque nos mapas oficiais que são mensais, a seleção do período de processamento mantém-se na mesma por mês.
Por exemplo, no mapa da Segurança Social, continua-nos a ser apresentado uma lista com os meses que queremos selecionar para a emissão do mapa, ao invés de o intervalo de datas. Isto porque este mapa oficial é emitido mensalmente. Nestes mapas, a informação é apresentada, abrange todos os processamentos dos períodos cuja data de fim está incluída no mês que estamos a processar. Por exemplo, para aquele funcionário que fizemos o processamento periódico, à quinzena, vão ser apresentados os valores correspondentes ao processamento das duas quinzenas, do dia 1 de outubro ao dia 15 e do dia 16 ao dia 31, no mês de outubro, quando selecionamos o mês de outubro aqui no mapa da Segurança Social. Uma outra diferença tem a ver com os valores que se indicam na ficha de funcionário para o cálculo automático do vencimento e das diuturnidades. Portanto, nós aqui na ficha do funcionário podemos indicar qual é que é o seu vencimento e qual é que é o valor das suas diuturnidades. E estes valores são ao período. Significa, no caso do subsídio de alimentação é diferente porque este valor é ao dia, é diário. Mas no caso do vencimento e das diuturnidades, este valor corresponde ao período a processar. Ou seja, no caso do processamento mensal, corresponde ao período de um mês, ao vencimento e às diuturnidades de um mês. Se quisermos fazer o processamento periódico que seja diferente do mês, se não for do início ao final do mês, se for, por exemplo, à quinzena ou à semana, devemos indicar nestes campos os valores correspondentes a esse período, ou seja, tínhamos que indicar aqui o valor correspondente à quinzena, porque vamos processar este funcionário à quinzena. Uma outra especificidade tem a ver com os dias úteis do funcionário. Como o processamento é periódico e o período é definido pelo próprio utilizador quando faz o processamento, qualquer alteração dos dias úteis que façamos aqui não tem influência porque os dias úteis são sempre calculados automaticamente pela aplicação em função do período que processamos, ok? Por exemplo, aqui podemos ver o período para um mês, mas como eu processei o funcionário à quinzena, não se vai aplicar estes dias úteis, mas sim os dias úteis da quinzena que processei, tendo em conta a configuração dos dias úteis do funcionário, e neste caso ele não tem, são os dias úteis definidos por defeito para a empresa, e se o funcionário respeita ou não os feriados e os feriados existentes. E são estas todas as variantes e especificidades que devemos ter em conta no processamento periódico. Vamos agora ver como é que podemos efetuar o processamento dos vencimentos de forma desfasada mensalmente. Normalmente, quando fazemos o processamento dos vencimentos, fazemos-lo mensalmente. Quer isto dizer que fazemos para todos os meses, considerando o período de processamento desde o primeiro dia do mês até ao último dia do mês. Por exemplo, no mês de outubro, quando processamos outubro, vamos processar desde o dia 1 de outubro até ao dia 31 de outubro. Portanto, neste período de datas. No entanto, existem casos em que queremos fazer o processamento mensalmente, ou seja, todos os meses, mas considerando o período de processamento não o primeiro dia do mês ao último dia do mês, mas um outro período qualquer que vai desde um dia do mês anterior até um dia do mês atual. Por exemplo, vamos imaginar que queremos fazer o processamento mensal desfasado, considerando a data do fim do processamento sempre o dia 20. Isto significa o quê? Significa que vamos fazer o processamento todos os meses ao dia 20. Como é que podemos fazer isso no RP Eticadata? Podemos fazê-lo de forma muito simples. Para tal, basta acedermos à ficha da empresa, no separador GRH Processamento, e indicarmos no quadro período de processamento que o período de processamento é mensal desfasado. E neste caso temos que indicar qual é que vamos considerar o último dia de processamento. No exemplo que estamos a ver, vamos trabalhar com o último dia ao dia 20. Na aplicação, visualmente, não há qualquer diferença. Se formos
à janela de processamento, continua-nos a ser apresentada a lista dos meses. No entanto, quando efetuarmos o processamento, vamos ver que existem aqui algumas diferenças. Nomeadamente, o tal período de processamento. Como dissemos que o último dia de processamento é o dia 20 e estamos a processar o mês de outubro, significa que a data de fim do processamento vai ser o dia 20 do mês de outubro e a data de início é o dia imediatamente a seguir ao último dia de processamento, mas do mês anterior, ou seja, vamos considerar um período de processamento desde o dia 21 de setembro até ao dia 20 de outubro. Isto significa que só vão ser incluídos no processamento todos os abonos e faltas lançadas com data de lançamento incluída neste período. Por exemplo, se eu lançar aqui um abono, no caso de horas extras, para o dia 21 e uma falta também para o dia 21, ela não foi processada. Porquê? Porque está fora do período de processamento. Como a data é 21 de outubro e o último dia do mês é o dia 20, já está fora do período de processamento de outubro. Está dentro, isso sim, do processamento de novembro. Portanto, se eu agora processar aqui novembro, já vão ser consideradas aquelas faltas, aquela falta e aquele abono. Um cuidado que devemos ter com a falta é que, para efeitos de segurança social, a falta foi no mês de outubro e, portanto, deve ser reportada à segurança social para o mês de outubro. Para isso, na falta, devemos indicar na coluna data e feito a data em que a falta foi feita, no exemplo, no dia 21 do 10. Isto significa que quando emitirmos o mapa da Segurança Social para outubro, não vai ser considerada aquela falta. Mas se emitirmos para novembro, vai ser considerada quer a falta, quer também aquele abono de horas extras. Cá está a falta relativa ao mês de outubro e os restantes valores, incluindo o abono de hora extra para o mês de novembro. Portanto, devemos ter em atenção as datas de lançamento dos abonos e de faltas quando estamos a usar processamento mensal desfasado. E são estes os principais pontos que devemos ter em conta quando usamos processamento mensal desfasado.